Você entrou na sala e algo aconteceu que você não consegue explicar. A conversa que fluía segundos atrás parou completamente. Não foi uma pausa estranha, nem uma interrupção natural. Foi um ponto final. Como se alguém tivesse apertado o botão de silêncio em todo o ambiente. Todas as cabeças se voltaram para você. Não eram olhares óbvios, mas daquele jeito sutil que as pessoas fazem quando tentam disfarçar. Elas estão observando. Você sentiu antes de ver aquela mudança no ar, aquela alteração na energia, aquela onda invisível que atravessou o lugar no momento em que você cruzou o umbral. E aqui está a parte que provavelmente te confundiu. Você não estava tentando fazer uma entrada triunfal. Você não estava com roupas chamativas, não estava fazendo nada para atrair atenção. Você estava apenas existindo, apenas sendo, apenas aparecendo como você mesmo. No entanto, de alguma forma, sua mera presença dominou o espaço de um jeito que as palavras jamais conseguiriam. Isso tem acontecido com mais frequência ultimamente, não tem? Você chega no trabalho e as conversas param no meio da frase. Você entra em uma cafeteria e o atendente olha 2 vezes. Você entra em uma chamada de vídeo e há um segundo de silêncio antes que alguém fale. Você aparece em reuniões de família e os parentes te olham como se estivessem tentando resolver um quebra-cabeça. Algo em você mudou e todos conseguem sentir, mas ninguém consegue dar um nome, nem mesmo você, pelo menos não ainda. Mas até o final deste vídeo, você entenderá exatamente o que está acontecendo, porque sua presença agora carrega um peso que nunca teve antes e o que isso significa para tudo o que está por vir na sua vida. Se você tem experimentado esse fenômeno estranho, onde as pessoas reagem a você de forma diferente antes mesmo de você abrir a boca, deixe um comentário agora mesmo, porque o que eu vou revelar fará tudo fazer sentido. O que você está vivenciando chama-se autoridade energética. É o que acontece quando alguém passa por uma transformação interna tão profunda que ela irradia para fora como uma frequência inegável que os outros captam instintivamente. Você não aprendeu isso em nenhum curso. Você não estudou como fazer isso. Não praticou técnicas para projetar essa energia. Aconteceu naturalmente como resultado do que você passou, do que sobreviveu, do que superou e, mais importante, de quem você se tornou no processo de caminhar pelo seu inferno pessoal e sair do outro lado. Deixe-me explicar o que realmente mudou. Durante a maior parte da sua vida, você entrava nos lugares buscando aprovação, buscando validação, buscando aceitação, buscando confirmação de que você pertencia, de que tinha importância, de que era o suficiente. Você escaneava a sala, lia os rostos, tentava determinar se as pessoas gostavam de você, monitorava suas palavras cuidadosamente para evitar dizer a coisa errada, ajustava sua energia para corresponder ao que achava que os outros queriam de você. Você estava constantemente atuando, adaptando-se, mudando de forma para caber em qualquer molde que o espaço exigisse. E as pessoas conseguiam sentir essa energia de busca. Elas percebiam sua necessidade de aprovação. E, consciente ou inconscientemente, reagiam a essa necessidade negando o que você buscava. Porque a energia que busca validação naturalmente repele a validação. A energia que precisa de aceitação muitas vezes experimenta rejeição. A energia que implora por reconhecimento raramente o recebe. Isso não é crueldade, é simplesmente como a energia funciona. Mas algo mudou. Talvez tenha sido um momento específico, talvez uma evolução gradual, talvez o resultado de se decepcionar tantas vezes que você finalmente parou de esperar qualquer coisa de qualquer pessoa. Talvez tenha sido chegar ao fundo do poço e perceber que a única pessoa que poderia te salvar era você mesmo. Talvez tenha sido um despertar espiritual que mudou toda a sua frequência. Talvez tenha sido sobreviver a algo tão devastador que todo o resto virou apenas barulho. Seja qual for o catalisador, algo fundamental mudou na forma como você se apresenta ao mundo. Você parou de buscar, você parou de atuar,
parou de se ajustar para deixar os outros confortáveis, parou de procurar validação em olhos que não conseguem ver o seu valor, parou de esperar permissão para ser você mesmo, parou de pedir desculpas por ocupar espaço. E nesse parar, nessa liberação, nessa entrega da necessidade de ser aceito, algo extraordinário aconteceu. Você se tornou magnético, não de um jeito superficial, não de um jeito que atrai todo mundo, mas de um jeito que atrai as pessoas certas e afasta as erradas. Sua energia mudou de busca para preenchimento, de necessidade para conhecimento, de dúvida para certeza, de dispersão para centro. E essa mudança é o que as pessoas respondem quando você entra em uma sala. Inscreva-se neste canal agora mesmo se você quiser entender mais sobre mudanças energéticas e como elas transformam cada interação que você tem. Deixe-me te contar o que está acontecendo no nível energético quando você entra em um ambiente. Antes, sua energia se estendia para fora, tentando conectar, tentando provar seu valor. Imagine alguém entrando em uma sala com os braços estendidos, tentando desesperadamente agarrar qualquer coisa para se estabilizar. Essa energia é caótica, é carente, faz os outros recuarem porque sentem que você está tentando tirar algo deles. Mas agora, sua energia se move diferente. Ela não se estica para fora, ela irradia de um ponto central, como um sol que não persegue os planetas, mas simplesmente brilha e permite que o que pertence à sua órbita seja atraído naturalmente. Você entra em uma sala e sua energia não pede nada a ninguém. Não está buscando, nem agarrando, nem atuando. Está simplesmente presente, totalmente presente, aterrada, enraizada, certa. E essa certeza cria uma força gravitacional que os outros não conseguem resistir. Mesmo que não entendam o porquê, eles se sentem atraídos por você ou repelidos por você, dependendo se a frequência deles combina com a sua. Mas de qualquer forma, eles sentem algo, e esse algo os faz parar de falar quando você entra na sala. Aperte o botão de gostei se você percebeu as pessoas sendo atraídas ou repelidas por você com mais intensidade do que antes. Aqui está o que ninguém te conta sobre essa mudança. Ela não é confortável para todos ao seu redor. Na verdade, para algumas pessoas, sua nova energia é profundamente ameaçadora, porque sua presença agora faz perguntas silenciosas que as deixam desconfortáveis. Seu centramento pergunta a elas por que ainda estão dispersas. Sua paz pergunta por que ainda estão no caos. Sua certeza pergunta por que ainda estão duvidando. Seus limites perguntam por que ainda aceitam maus tratos. Sua posse de si pergunta por que ainda buscam validação externa. Você não está fazendo essas perguntas em voz alta, não está dizendo nada, mas sua presença pergunta apenas por existir na sua verdade. E para as pessoas que não estão prontas para encarar essas perguntas, sua presença se torna insuportável. É por isso que algumas pessoas que eram próximas não conseguem mais estar perto de você. Não porque você mudou para pior, mas porque você mudou de um jeito que destaca o que elas se recusam a mudar em si mesmas. Sua evolução é um espelho, e nem todo mundo quer olhar no espelho. Deixe-me compartilhar uma história que pode soar familiar. Havia uma mulher chamada Maia. Durante 30 anos, ela era a pacificadora, a mediadora, aquela que garantia que todos estivessem bem, mesmo sacrificando o próprio bem-estar. Ela absorvia as emoções dos outros. Ela gerenciava as reações alheias. Fazia-se pequena para que os outros se sentissem grandes. Diminuía sua luz para que os outros não se sentissem inadequados. E todos a amavam por isso. Ela era sempre convidada, incluída, querida, porque era fácil, não desafiava ninguém, não perturbava nada. Ela cabia perfeitamente no papel que precisavam que ela fizesse, até que não coube mais, até que algo quebrou nela, até que ela não conseguia mais carregar todo mundo porque estava se afogando com o peso.
até que teve que escolher entre continuar sendo o que todos queriam ou finalmente se tornar quem ela realmente era. Ela escolheu a si mesma e tudo mudou. Ela parou de gerenciar as emoções dos outros, parou de se explicar, parou de atuar, parou de se encolher, começou a dizer não, começou a ter limites, começou a ocupar o seu espaço total, e as pessoas enlouqueceram. As mesmas pessoas que a amavam antes não a suportavam agora. Por quê? Porque ela não estava mais fazendo o papel que elas deram a ela. Sua presença não pedia mais aprovação. Sua energia não buscava mais aceitação. E essa mudança de energia as deixou profundamente desconfortáveis, porque expôs o quanto elas estavam tirando dela. Se você passou por esse tipo de mudança, onde pessoas que te amavam de repente têm um problema com você, deixe um comentário compartilhando sua experiência. Aqui está o que Maya descobriu. As pessoas que foram embora quando ela parou de atuar nunca estiveram lá por ela de verdade. Estavam lá pelo que ela fazia por elas, pelo como as fazia sentir, pelo papel que ela desempenhava, mas nunca a viram de verdade. Nunca a valorizaram de verdade, nunca a amaram de verdade. Amavam a versão dela que a servia, e quando essa versão morreu, o relacionamento também morreu. Mas aqui está a parte linda. Depois que essas pessoas foram embora, novas pessoas chegaram. Pessoas que não precisavam que ela atuasse, pessoas que não se sentiam intimidadas pela presença dela, pessoas que conseguiam igualar a energia dela. Pessoas que não precisavam que ela atuasse, pessoas que não se sentiam intimidadas pela presença dela, pessoas que conseguiam igualar a energia dela. Pessoas que celebravam seus limites em vez de se sentirem ofendidas por eles. Pessoas que valorizavam sua verdade em vez de preferirem sua atuação. E esses novos relacionamentos eram completamente diferentes. Eram fáceis, eram recíprocos. Ela sentia que finalmente podia respirar porque estava sendo vista e amada por quem realmente era, em vez de quem fingia ser. É isso que acontece quando sua energia muda. Você perde algumas pessoas, ganha outras. E as pessoas que você ganha são tão melhores que as que você perdeu, que você se pergunta por que segurou as antigas por tanto tempo. Agora, deixe-me explicar algo sobre a responsabilidade que vem com esse tipo de presença. Quando você carrega autoridade energética, quando as salas mudam quando você entra, você se torna um espelho para todos ao seu redor. E ser um espelho nem sempre é confortável, porque as pessoas vão projetar coisas em você. Elas verão em você o que desejariam ser, ou o que têm medo de se tornar, ou o que perderam em si mesmas. E reagirão de acordo. Alguns serão atraídos desesperadamente, esperando que sua energia seja transferida para eles. São as pessoas que, de repente, querem estar perto de você o tempo todo, que querem saber seus segredos, que te estudam tentando descobrir o que você está fazendo que elas não estão. Outros serão hostis, porque sua presença os lembra do potencial não realizado deles. São as pessoas que te criticam, que tentam te diminuir, que procuram falhas em você para se sentirem melhor com a própria estagnação. Alguns ficaram confusos, porque conheciam a sua versão antiga e não conseguem conciliar aquela versão com quem você é agora. São as pessoas que vivem perguntando o que aconteceu com você, o que mudou, por que você está tão diferente. E aqui está o segredo. Você não deve explicação a nenhuma dessas pessoas. Você não deve a elas a sua história. Você não deve a elas acesso à sua transformação. Sua jornada é sua evolução é sua energia é sua, e você tem o direito de protegê-la. Inscreva-se e ative as notificações se quiser orientação contínua sobre como navegar na vida com esse tipo de presença energética. Aqui está o que você precisa entender sobre por que essa mudança aconteceu agora e não antes. Existem estações na vida. Estações onde você deve ficar escondido. Estações onde você está sendo preparado no particular para o que virá em público.
Estações onde você aprende lições que ninguém vê. Estações onde você é quebrado para ser reconstruído mais forte. Você estava em uma estação oculta, uma estação onde sua transformação acontecia atrás de portas fechadas, onde ninguém estava olhando, onde ninguém sabia pelo que você estava passando, onde ninguém entendia as batalhas que você lutava. E essa estação oculta foi necessária, porque o que estava sendo construído em você exigia privacidade, exigia proteção, exigia separação do barulho das opiniões e expectativas alheias. Você estava sendo reprogramado, transformado de dentro para fora. E esse tipo de trabalho profundo não acontece em público, não acontece enquanto você atua, não acontece enquanto você se preocupa com o que os outros pensam. Só acontece no lugar secreto. E agora, a estação está mudando. O que estava escondido está sendo revelado. O que era privado está se tornando público. O que era interno está se tornando externo. A transformação que aconteceu em segredo agora aparece na forma como você se porta, como fala, como se apresenta, como afeta os ambientes. Sua energia mudou porque você mudou. E essa mudança está pronta para ser vista. Deixe-me dizer o que acontece a seguir. Conforme você entra nesta nova estação de visibilidade, conforme sua presença fica mais marcante, você enfrentará testes. Testes para ver se você voltará aos velhos padrões. Testes para ver se você vai se encolher de novo quando as pessoas ficarem desconfortáveis com a sua plenitude. Testes para ver se você pedirá desculpas pela sua presença quando outros se sentirem ameaçados por ela. Testes para ver se você atuará novamente quando as pessoas esperarem isso. Testes para ver se buscará validação quando for criticado. Esses testes virão disfarçados de oportunidades. Alguém te oferecerá algo que você quer, mas o preço será comprometer quem você se tornou. Alguém te convidará de volta para uma velha dinâmica familiar, mas você saberá que isso exige que você seja pequeno de novo. Alguém vai te criticar de um jeito que antes te faria questionar a si mesmo, e você sentirá aquele velho impulso de se explicar ou se defender. Esses são os testes, e como você responde a eles determina se você avança ou volta ao ciclo antigo. Aqui está como passar nos testes. Você se lembra de quem era antes desta transformação? Lembra como era viver naquele estado constante de busca, atuação e ajuste? Lembra da exaustão de tentar ser o que todos queriam. Lembra do vazio de ser amado por alguém que você não era. E você se recusa a voltar para aquilo. Por ninguém, por nada. Porque você sabe agora como é estar centrado, estar presente, ser você mesmo. E nenhum prêmio externo vale a pena desistir disso. Se você está comprometido a nunca mais voltar a atuar para pessoas que nunca te verão de verdade, escreva a palavra enraizado nos comentários. Deixe-me compartilhar algo que pode te surpreender. Esta mudança energética que você está vivendo não é apenas sobre você, é sobre quem você está sendo preparado para servir. Porque pessoas que carregam este tipo de presença, que entram em salas e mudam a energia, que falam e as pessoas ouvem, não pelo que dizem, mas por quem são, essas pessoas estão sendo posicionadas para ter influência. Não o tipo raso de influência que vem de seguidores ou fama, mas o tipo profundo que vem de personificar a verdade, de viver de forma íntegra, de ser a mesma pessoa no particular e no público. Este tipo de presença não pode ser fingido, não pode ser fabricado, não pode ser aprendido em um curso. Só pode ser conquistado através do fogo da transformação, através da quebra que leva à vitória, através da morte que leva ao renascimento. Você passou por algo que te forjou, e esse processo não foi só para você. Estava te preparando para segurar o espaço para outros que estão passando pelo que você passou, para ser um guia para os que estão perdidos onde você já esteve, para ser a prova de que a transformação é possível. Agora, deixe-me tratar de algo importante. Alguns de vocês estão assistindo e pensando, eu não sinto que tenho este tipo de presença. Quando entro nos lugares, ninguém nota. Quando falo, ninguém ouve. Eu não tenho essa autoridade energética. Se é o seu caso, ouça isto.
A razão pela qual você ainda não sente é porque você ainda está na estação oculta. Você ainda está sendo preparado, ainda está sendo transformado, e é exatamente onde você precisa estar agora. Não apresse o processo. Não tente forçar a visibilidade antes que o trabalho interno esteja completo. Porque se você se expor antes de estar pronto, antes de estar enraizado, antes de ter certeza, a pressão vai te esmagar. A atenção vai te desestabilizar. A crítica vai te destruir. Você precisa dessa estação oculta. Precisa desse tempo onde ninguém está olhando. Precisa dessa privacidade para fazer o trabalho profundo que te permitirá carregar o peso da estação pública quando ela chegar. Então, se você ainda está escondido, celebre isso, aproveite isso, use isso, porque a estação oculta é um presente, é onde o trabalho mais importante acontece, é onde você está sendo transformado em alguém que aguenta o que está por vir. Deixe um comentário se você está em uma estação oculta agora e confia que a sua hora está chegando. Aqui está o que eu sei sobre as estações ocultas. Elas não duram para sempre. Chega um momento em que o que estava escondido deve ser revelado. Quando o privado deve se tornar público. Quando o interno deve se tornar externo. E esse momento não é determinado por você, é determinado pela sua prontidão. Quando você está pronto, a estação muda. Você saberá que está pronto quando parar de buscar validação fora, quando parar de precisar de aprovação para se mover, quando parar de esperar permissão para ser você mesmo, quando parar de se ajustar para caber em espaços que nunca foram para você, quando parar de atuar para ganhar um amor que deveria ser dado livremente, quando alcançar esse lugar de paz interna, é aí que a mudança acontece. E você não pode forçar, não pode apressar, não pode fingir. Tem que fazer o trabalho, tem que passar pelo processo, tem que morrer para quem você era, para se tornar quem você deve ser. Deixe-me contar sobre um homem chamado David, não o bíblico, mas o nome combina. David passou 15 anos construindo uma carreira em uma área que odiava porque era o que sua família esperava. Bom dinheiro, emprego estável, título respeitável, mas todo santo dia parecia uma morte lenta. Ele sentava em reuniões e sentia sua alma saindo do corpo. Dirigia para o trabalho e tinha que se dar palestras de incentivo só para conseguir entrar. Ele era bem-sucedido por qualquer medida externa, mas internamente estava morrendo. Até que um dia não aguentou mais. Um dia algo nele disse chega, não dramaticamente nem alto, apenas de forma silenciosa e certeira. Chega. Ele pediu demissão, deixou o salário, o título, a segurança. Começou a fazer o que realmente amava. Sofreu um grande impacto financeiro, perdeu o respeito de pessoas que mediam o valor em dinheiro e cargo, mas algo aconteceu. Em 6 meses, ele parecia outra pessoa. Em 1 ano, ele se portava de outro jeito. Em 2 anos, quando ele entrava em uma sala, as pessoas paravam de falar. Não porque ele tentasse chamar a atenção, mas porque a presença dele tinha peso, porque ele estava finalmente alinhado, íntegro, sendo quem realmente era, em vez de atuar como quem achava que deveria ser. E esse alinhamento criou uma autoridade energética que era inegável. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda está na sua estação oculta, esperando a coragem para assumir quem realmente é. Aqui está o que David aprendeu. O custo de se manter alinhado é alto, mas o custo de viver desalinhado é muito maior. Ficar naquele emprego estava custando sua saúde, sua paz, sua alegria, sua força vital. Sair custou dinheiro e cargo, mas o que ele ganhou foi a si mesmo. E a si mesmo valia mais do que qualquer coisa que ele perdeu. Essa é a troca que acontece quando você escolhe o alinhamento em vez da aprovação. Quando escolhe a verdade em vez da atuação. Quando escolhe a si mesmo em vez do que os outros pensam que você deveria ser. Você perde algumas coisas, mas o que ganha é tão mais valioso que a perda se torna irrelevante. Você ganha sua presença, seu poder, sua paz, seu propósito. Ganha a habilidade de entrar nos lugares e mudar a energia sem esforço. Ganha a capacidade de falar e ser ouvido não pelas suas credenciais, mas por quem você é. Ganha a autoridade que vem de viver em alinhamento com a sua verdade. Se você entende que escolher o alinhamento é o único caminho para o seu poder real, aperte o botão de gostei agora mesmo. Agora, deixe-me dizer como é a sua vida do outro lado dessa transformação. Quando você entra totalmente nessa autoridade energética,
Quando sua presença fala antes de você, quando você afeta os espaços sem tentar, seus relacionamentos mudam. Você para de ter conexões superficiais que te esgotam, começa a ter conexões profundas que te preenchem. Para de atrair pessoas que precisam que você as conserte. Começa a atrair pessoas que já estão fazendo o próprio trabalho. Para de estar cercado de quem só tira e começa a ser cercado por quem também dá. Seu trabalho muda. Você para de fazer as coisas por dinheiro ou aprovação e começa a fazer porque elas se alinham com quem você é e com o que você valoriza. Para de forçar resultados e começa a permitir que as coisas se desenrolem. Para de correr desesperadamente e começa a se mover a partir de um lugar de descanso. Sua saúde muda. Para de carregar estresse no corpo. Para de ficar exausto sem motivo. Para de ficar doente o tempo todo. Seu sistema nervoso se regula. Seu sono melhora. Sua energia estabiliza. Sua paz se torna consistente. Seu mundo interno muda. Você para de lutar contra si mesmo. Para de se criticar constantemente. Para de se comparar com os outros. Começa a se aceitar completamente. Começa a confiar em si mesmo profundamente. Começa a se amar genuinamente. Escreva alinhado nos comentários se você está pronto para viver a partir desse lugar. Aqui está a verdade sobre a autoridade energética. Ela não pode ser tirada de você depois que você a acessa. Uma vez que você sabe como é estar presente em vez de atuar, uma vez que provou a liberdade de ser você mesmo em vez do que os outros querem, você não consegue mais desconhecer isso. Não consegue voltar ao velho jeito de ser, mesmo que tente. Você pode ter deslizes temporários. Pode ter momentos em que cai em velhos padrões. Pode encontrar situações que despertem velhas reações. Mas você saberá imediatamente. Sentirá o desalinhamento. Perceberá a atuação, reconhecerá quando estiver se encolhendo. E essa consciência vai te puxar de volta para o centro, para a verdade, para si mesmo. Este é o presente da transformação. Uma vez que você sabe quem realmente é, fingir torna-se impossível. Não porque você está tentando ser autêntico, mas porque a inautenticidade incomoda tanto que você não consegue sustentá-la. Antes de encerrarmos, quero tratar de algo importante. Alguns de vocês estão assistindo e sentindo resistência, sentindo que isso é bom demais para ser verdade, que essa transformação é para os outros, mas não para você. Sentindo que está muito quebrado, muito danificado, muito preso aos seus padrões. Deixe-me te dizer uma coisa. O fato de você estar sentindo essa resistência é a prova de que a transformação está disponível para você. Porque a resistência só aparece quando algo verdadeiro toca algo profundo. Se este vídeo não significasse nada, você não sentiria nada. Mas você está sentindo algo. Talvez desconforto, esperança, medo ou saudade. Qualquer coisa que você esteja sentindo é a prova de que algo em você reconhece a verdade que está sendo dita. E esse reconhecimento é o começo, é a rachadura por onde a luz entra, é a abertura onde a mudança se torna possível. Você não precisa acreditar que pode se transformar, só precisa estar disposto a dar o próximo passo certo. Apenas o próximo, não a jornada inteira, apenas o próximo passo, e depois o próximo. E um dia você olhará para trás e perceberá que caminhou até uma vida completamente diferente, até uma versão de si mesmo que muda o ambiente onde entra. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa saber que a transformação é possível, mesmo quando parece impossível. Clique no próximo vídeo na sua tela para aprender sobre as práticas específicas que te ajudam a manter essa autoridade energética depois que você a acessa. Porque acessar é uma coisa, manter é outra. E esse próximo vídeo vai te mostrar exatamente como. Assista agora, enquanto essa frequência ainda está ativa na sua consciência. Você entrou em uma sala e tudo parou. Isso não foi um acidente, não foi aleatório. Foi o resultado da transformação, de escolher a si mesmo, de fazer o trabalho, de se tornar quem você realmente era. Sua presença é a sua mensagem. Agora, sua energia fala antes de você. Seu ser afeta os espaços. É isso que acontece quando você para de atuar e começa a ser. Quando para de buscar e começa a saber. A sala para quando você entra porque você traz uma frequência diferente, uma frequência de verdade,
de alinhamento, de presença, de poder. Não o poder que domina, mas o poder que liberta. O poder que dá aos outros permissão para serem eles mesmos, ao ser você mesmo tão completamente que fingir se torna impossível. Você não é especial porque isso aconteceu com você. Você é especial porque fez o trabalho que tornou isso possível. Você passou pelo fogo, enfrentou as sombras, questionou tudo, liberou o que não era seu, reclamou o que era, morreu para quem era e nasceu para quem você é. E agora você carrega essa transformação na sua presença, na sua energia, na forma como afeta os lugares. Deixe-os parar de falar quando você entrar. Deixe-os se perguntarem o que mudou. Deixe-os sentir o que sentirem. Você não deve explicações, não deve a sua história. Você deve a si mesmo o alinhamento contínuo, a verdade contínua, a presença contínua. Mantenha-se enraizado, mantenha-se centrado, mantenha-se verdadeiro. Sua presença é o seu poder. Sua energia é a sua mensagem. Seu ser é o seu presente. Bem-vindo ao outro lado da transformação. Bem-vindo à autoridade energética. Bem-vindo ao lar, dentro de si mesmo.